Na época em que eu estava no ensino fundamental, morava apenas com minha mãe. Morávamos numa região onde o clima era basicamente calor intenso ou nuvens escuras e tempestades constantes. Confesso que apreciava muito isso. O som da chuva e os trovões me ajudavam a relaxar e a estudar. Geralmente em 1 ou 2 meses do ano, chovia quase todo dia. Em uma tarde de maio, enquanto fazia minha lição de casa no quarto, sentado à mesa junto à janela, estava bem concentrado. A chuva forte ajudava na minha concentração, até que tive a nítida impressão de ver alguém passando pelo quintal. Aquilo me fez estremecer, pois, primeiro, chovia muito. Segundo, já era bem tarde. E terceiro, nosso quintal era cercado, sem acesso fácil à rua. Levantei imediatamente para olhar, mas não vi nada. Senti um leve calafrio. Tentei ignorar, voltei aos estudos e depois me preparei para dormir. Minha mãe já estava descansando, então nem cheguei a falar com ela. Adormeci ao som dos trovões, mas por volta das 2 da manhã despertei assustado com um estrondo. No começo acreditei que fosse apenas mais um trovão. Aliviado, quis voltar a dormir. Porém, notei algo estranho. O barulho da chuva parecia estar vindo direto do teto do meu quarto, como se estivesse caindo lá dentro. Havia um sótão acima de mim, então era incomum escutar a chuva com tanta intensidade. Fui checar se havia algum vazamento. Ao sair do quarto, deparei-me com uma trilha de água ao longo do corredor, indo em direção às escadas que levam ao sótão. Na mesma hora chamei minha mãe, mas ela gritou antes mesmo de eu terminar de falar. A porta do quarto dela se abriu com tudo, e o que vi foi uma pessoa alta, de capuz, disparando pelo corredor até a porta da frente. Corri para dentro do quarto de minha mãe, onde a encontrei em choque, encolhida num canto. Ajudei-a a se levantar e fugimos de casa, pegando apenas o celular e as chaves do carro. Chamamos a polícia e aguardamos na garagem do vizinho. Quando os policiais chegaram, contei sobre o barulho e a água. Eles subiram ao sótão e encontraram um homem completamente molhado, pingando sobre o piso. No bolso dele havia algumas joias da minha mãe e talheres que pareciam ser de prata, mas provavelmente falsos. Conseguiram detê-lo, mas o comparsa que fugira não foi localizado. Depois ficamos sabendo que, muito provavelmente, aproveitaram os estrondos dos trovões para arrombar a porta sem que percebêssemos. Cheguei em casa do trabalho por volta de 1 hora atrás, já me preparando para uma noite tranquila, sentado na cama e assistindo à TV. Lá fora, o tempo estava terrível, com uma forte tempestade. Não é comum termos tempestades intensas nessa região. Então, quando elas acontecem, eu sempre fico um pouco apreensivo. Algum tempo após o início da chuva, ouvi um ruído que parecia vir do andar de baixo. Algo parecido com as tábuas da casa se contorcendo, mas mais alto. Mesmo desconfortável, resolvi descer para conferir. Não havia nada fora do normal. Aproveitei para encher minha garrafa d'água e retornei ao quarto. Apenas alguns minutos depois, novamente um barulho ecoou. Dessa vez reconheci o som imediatamente. Era o abajur da sala de estar caindo. Pode parecer estranho, mas eu sabia muito bem qual era o barulho daquele abajur tombando, pois vivia esbarrando nele. Ainda assim, ele nunca havia caído sozinho antes. Desci novamente e encontrei o abajur no meio do cômodo. Tentei acreditar que fosse apenas coincidência, mas não parecia plausível. Vasculhei todo o andar térreo, procurando algo que justificasse aquilo, mas nada pareceu fora do lugar. Então voltei ao meu quarto. Decidi abaixar o volume da TV para prestar mais atenção à chuva. Talvez o temporal fosse mais forte do que eu pensava. Fiquei assim por uns 45 minutos, até que o ruído da água ficou ainda mais intenso, como se estivesse vindo de dentro das paredes. Abri a porta do quarto e percebi claramente que o som vinha do térreo. Fui seguindo o barulho até o final do corredor, próximo da cozinha. Lá, existe uma porta que dá para um armário de armazenamento, onde há uma pequena janela. Assim que abri, deparei-me com a janela escancarada. A chuva entrava com força, encharcando caixas e o parapeito. Eu tinha plena certeza de que não deixaria aquela janela aberta. Fazia 6 meses que eu não entrava lá, e ainda assim,
Era impossível que eu a tivesse esquecido assim. Fechei a janela tremendo de medo. Minha respiração estava acelerada. Teria deixado meu celular no quarto. Mas naquele momento não senti coragem para subir as escadas de novo. Peguei minhas chaves do carro na cozinha e fui avançando pelo corredor até a porta da frente, na esperança de não ser percebido por ninguém que pudesse estar escondido. Eu estava na metade do caminho quando ouvi passos pesados no segundo andar, como se alguém estivesse correndo pelo corredor em direção à escada. Meu coração quase saiu pela boca. Disparei em direção à porta da frente e, enquanto corria para fora, senti os passos atrás de mim descendo rapidamente. Entrei no carro sob a chuva torrencial, dei ré e sumi dali sem olhar para trás. Consegui ligar para a emergência pelo sistema do veículo. A polícia chegou, mas não encontrou sinais de invasores. Investigando, perceberam que no mesmo alinhamento daquela janela ficava a mesinha onde o abajur estava. Provavelmente, ao forçarem a janela, acabaram derrubando o abajur. Não descobriram a motivação da invasão, nem qualquer outra pista. O mais assustador é pensar que havia alguém dentro de casa, talvez esperando o momento certo enquanto eu estava distraído assistindo TV. Até hoje sinto calafrios ao imaginar que essa pessoa estava circulando a poucos metros de mim, sem que eu soubesse. Era um fim de noite típico de março. Na época, eu trabalhava em um posto de gasolina. Geralmente cumpria o turno da tarde, mas ocasionalmente fazia horas extras na madrugada para cobrir algum colega. Certa manhã, me ligaram pedindo para que eu trabalhasse das 10 da noite às 8 da manhã seguinte, o que me renderia uma boa remuneração. Então, aceitei. Ao chegar, assumi o lugar do gerente e me sentei atrás do balcão. A previsão era de tempestade forte e a chuva já estava caindo, o que afastava a maioria dos clientes. O posto estava praticamente vazio. Passada cerca de 1 hora, vesti meu casaco impermeável e fui lá fora recolher alguns itens próximos às bombas de combustível, pois o vento podia levá-los para longe. Enquanto recolhia essas coisas, reparei em um homem à beira da estrada, andando de um lado para o outro, completamente encharcado. Pensei que talvez ele estivesse esperando carona. Retornei ao interior do posto. Umas 2 horas depois, a tempestade de fato se intensificou com trovoadas altas e vento quase arrancando as portas. Em dado momento, as portas da frente abriram com violência e corri para trancá-las antes que se soltassem. Então, me escondi nos fundos num depósito sem janelas, esperando passar o pior. Meia hora depois, mesmo com todo o barulho do vento e da chuva, pude ouvir alguém batendo na porta da frente. Saí para verificar e vi, através do vidro, uma pessoa batendo freneticamente e olhando diretamente para mim. Pressupus que ele precisasse de ajuda e destranquei a porta. Ele entrou sem dizer nada, pingando da cabeça aos pés, e começou a caminhar de um lado para o outro. Não me agradeceu nem falou nada. Foi quando percebi que era o mesmo homem que tinha visto mais cedo. Será que ficou esse tempo todo lá fora? Tentei perguntar se precisava de algo, mas ele me ignorou, com o olhar distante e perturbado. Decidi me afastar devagar até o balcão para ligar para a polícia. Mas, no momento em que peguei o telefone, os olhos dele cravaram nos meus, e ele disse, numa voz profunda, "Não." Fiquei paralisado. Claramente, ele não queria que eu fizesse aquela ligação. Não querendo provocá-lo, apenas soltei o aparelho. Ficamos por alguns segundos em silêncio, nos encarando. Então, ele voltou a caminhar pelo salão. A tempestade continuava a tremer o prédio, aumentando ainda mais a tensão. Ponderando, vi que sair correndo seria arriscado. Telefonar sem que ele percebesse, idem. Assim, me limitei a aguardar. Foram longos 20 minutos de espera, vendo aquele homem andar de um lado ao outro. De repente, ele parou, me lançou um último olhar e, de forma brusca, saiu pela porta que estava destrancada. Assim que ele foi embora, liguei para a polícia. Eles demoraram a chegar,
talvez pela intensidade da tempestade ou por julgarem não ser algo urgente. Quando apareceram, o homem já tinha sumido. Acabaram não encontrando ninguém. No dia seguinte, ouvi a história de uma mulher desaparecida que saiu do trabalho às 23 e nunca chegou em casa. Lembrei do homem com as mãos feridas e sangrando. Talvez não haja conexão nenhuma, mas não consegui deixar de ligar os fatos. Aquela noite não saiu da minha cabeça desde então. Passei por diversos furacões quando morava em uma ilha. Eu era muito novo, cerca de 5 anos de idade, quando vivenciei meu primeiro furacão realmente forte. Minha família se mudou dali quando eu tinha 12, mas a lembrança desse furacão ficou gravada em mim. Eu não entendia o tamanho do perigo. Só percebia que todos ao meu redor pareciam tensos e correndo para preparar a casa. Sacos de areia, água estocada, comida e tábuas para as janelas. Eu não fazia ideia de por que faziam aquilo e ficava frustrado quando me ignoravam. Quando anoiteceu, veio a tempestade. Eu já estava deitado, mas o barulho do vento e da chuva, além de relâmpagos e trovões, me mantinham acordado. Os adultos ficaram na sala monitorando tudo, enquanto as crianças foram mandadas para o quarto. Meus irmãos e eu tentávamos brincar e rir, porém, conforme o furacão se aproximava, não havia mais espaço para humor. O vento ficou cada vez mais intenso, a ponto de criar um uivo ensurdecedor. Me escondi debaixo das cobertas, rezando para que não fôssemos destruídos. Não estávamos no litoral, mas a quantidade de chuva ainda trazia risco de enchente. De fato, nosso maior problema foi a ventania, que parecia querer desmontar a casa. De vez em quando escutávamos objetos batendo contra as paredes e pedaços de detritos voavam pelas janelas cobertas. O terror se intensificou quando minha coberta começou a molhar. Em um instante, eu estava seco. No outro, ouvi um estrondo e, em seguida, água entrando diretamente sobre a minha cama. O vidro da janela, coberto com tábuas, se partira. Embora as tábuas tenham contido parte dos cacos, um pouco de vidro caiu sobre a cama. A chuva, porém, entrou sem cerimônia. Em menos de 1 minuto, eu estava encharcado, sentado numa cama cheia de vidro estilhaçado. Irritado e apavorado, levantei e fiquei olhando a tempestade através das brechas nas tábuas. Galhos e destroços passavam voando pela escuridão. Parecia que o vento nunca iria parar. De repente, veio a calmaria. Tudo silenciou, sem vento, sem chuva. Fiquei tão feliz que achei que o furacão tinha acabado. Sem avisar ninguém, escalei a janela quebrada para ver a noite lá fora. Estava tudo às escuras. Não havia eletricidade na ilha. A água chegava aos meus tornozelos e o ar estava estranhamente frio para um local tropical. Olhei para o céu estrelado, percebendo que nos limites da minha visão havia uma mancha escura enorme. Avistava também a lua crescente. Passei alguns instantes contemplando aquilo até que minha mãe surgiu e me puxou de volta para dentro, furiosa e assustada. Tentei argumentar que a tempestade tinha terminado, mas ela me explicou que estávamos apenas no olho do furacão, a parte central, e momentaneamente calma, mas que logo seria retomada por ventos ainda piores. Sem dizer mais nada, ela me arrastou para a sala com meus irmãos, pois meu quarto agora estava inundado e cheio de vidro. A segunda metade do furacão foi ainda mais tenebrosa, mas felizmente sobrevivemos. A casa sofreu muitos danos, mas continuou de pé. O medo daquela noite ficou na minha memória, mesmo depois de tantos anos. Minha família adora um acampamento cercado de natureza, onde alugamos uma cabana anualmente. Em uma das visitas, enfrentamos chuvas quase todos os dias, tornando a viagem monótona. Porém, a última noite foi tão intensa que se tornou uma lembrança assustadora. O temporal chegou de maneira agressiva, com raios e trovões balançando a cabana. Assim que começou a chover pesado, corremos para dentro
desistindo de qualquer atividade externa. Sem televisão, meus irmãos foram dormir cedo, enquanto eu e meus pais ficamos conversando na sala, lembrando histórias das viagens anteriores. De repente, meu pai se levantou, me pedindo que verificasse meus irmãos e orientando minha mãe a trancar a porta. Ele olhava para fora pela janela. Quando segui seu olhar, vi uma silhueta solitária no meio do acampamento, encarando diretamente nossa cabana sob a chuva torrencial. Corri para checar meus irmãos. Estavam dormindo, o que me tranquilizou por um segundo, mas logo escutei batidas fortes na porta. Meu pai, sempre educado, perguntou como poderia ajudar. E o estranho respondeu algo inquietante. Vi você e sua família mais cedo. Parecem boas pessoas. Posso entrar para me abrigar desta chuva? Meu pai recusou, alegando não poder deixar um desconhecido entrar, pois havia crianças. Depois de um breve silêncio, um barulho alto rompeu a tensão. A princípio, achei que fosse trovão, mas eram punhos violentos esmurrando a porta. O homem gritava, exigindo que o deixássemos entrar. Meu pai insistiu para que ele fosse embora, ameaçando chamar a polícia. Escutamos passos pesados descendo da varanda e por um momento acreditamos que tivesse ido embora. Mas, ao espiar pela janela, percebemos que estava parado, observando-nos de longe. Sem aviso, ele arremessou uma pedra grande contra a janela, estilhaçando o vidro e quase atingindo meu pai. Num piscar de olhos, aquela figura desapareceu na escuridão, provavelmente correndo para a mata. Meus irmãos despertaram assustados, chorando. Meus pais tentaram acalmar. Luz. Assim que a polícia chegou, contamos tudo e fomos escoltados até o carro, retornando à nossa casa no meio da madrugada, sem querer permanecer ali por mais nenhum dia. Estou vivendo nas ruas há alguns anos. Na infância, não me importava com furacões, a não ser quando cancelavam as aulas. Agora, sem um teto, tudo ficou bem mais aterrorizante. Ainda tenho um celular para compartilhar minha história, tentando que as pessoas entendam como é essa realidade. Quando ouvi falar da chegada de um novo furacão, tentei correr para abrigos, mas todos já estavam cheios. Minhas opções eram ficar embaixo de alguma ponte, arriscar dormir no alpendre de alguém, tentar ser preso para ter onde ficar ou simplesmente enfrentar a tempestade sem proteção. Nada disso era animador. O tempo estava quase se esgotando. O vento ficava cada vez mais violento. E as nuvens pesadas anunciavam que o furacão estava próximo. Por um instante cogitei fazer algo insano, como urinar no carro de um policial para que me prendessem. Porém, antes disso, avistei um nicho na parede de um prédio antigo, uma espécie de reentrância de 90 por 90 centímetros, com um telhado estendido por cima, sem calhas, em um beco elevado. Pareceu perfeito para me proteger da chuva e da enxurrada. Coloquei uma lona no chão, guardei minhas coisas e me encolhi ali. Apesar do espaço apertado, estava mais seguro do que a céu aberto. Logo, o furacão chegou de verdade. Não era apenas uma forte ventania. Eram horas de um vento tão poderoso que podia arremessar entulhos mortais, acompanhado de chuva intensa, inundando toda a área. Estava escuro como se fosse noite, embora fosse meio-dia. Fiquei ali por horas sem ver ninguém. Até que, em meio à cortina de água, avistei uma mulher cambaleando pela rua. Achei que, devido à chuva, ela não me enxergaria, mas ela notou meu olhar e se aproximou pedindo abrigo. Sabia que seria apertado, mas não tive coragem de negar. Ela entrou ali, nos esprememos de frente um para o outro. Perguntei o que acontecera, mas ela não quis responder. Logo em seguida perguntou se eu tinha cigarro. Disse que não, mas ela não acreditou e começou a revirar minha mochila. Segurei suas mãos para impedi-la, mas ela reagiu violentamente, gritando que eu a estava atacando. Soltei-a imediatamente e neguei a acusação, mas ela tentou roubar minha mochila e fugir. Consegui agarrar a alça puxando-a de volta. Ela caiu no barro, levantou-se e veio para cima de mim querendo arranhar meu rosto. Quase não consegui me defender. Ela gritava que eu era um abusador, um monstro. No desespero, saímos para a parte aberta debaixo do aguaceiro.
Qualquer passo em falso e eu seria derrubado. Acabei desferindo um golpe com o punho na cabeça dela, torcendo para que a deixasse atordoada e me desse tempo de agir. Ela ficou desnorteada e eu a empurrei para trás. Ficamos encarando um ao outro, como animais furiosos. Ela parecia perdida, sem saber se deveria continuar me atacando ou fugir. Por fim, ergui os braços, soltei um berro profundo e avancei um passo, tentando assustá-la. Ela se virou e correu, sumindo na tempestade. Senti um misto de culpa e alívio. Deixei a chuva lavar o sangue e a lama do meu rosto. Depois voltei para o meu canto amargo e apertado. A verdade é que não é fácil ser gentil. Nunca sabemos quem vamos encontrar. Muita gente acaba sem teto por diversos motivos: dívidas médicas, vícios, doenças mentais, e essas condições podem se agravar sem assistência. Aquela mulher certamente precisava de ajuda, mas eu não tinha como fornecê-la. Ela estava vulnerável e também perigosa, possivelmente assustada demais para confiar em qualquer pessoa. Pensei nela enquanto a tempestade prosseguia, torcendo para que, de algum jeito, conseguisse sobreviver. Eu terminava mais um turno tarde de trabalho, por volta da 1 da manhã. Meu emprego exigia horários irregulares de segurança. Nesse dia caiu uma tempestade pesada, com enxurradas nas laterais das vias. A cidade estava praticamente vazia de carros. O caminho que costumo fazer é uma rota secundária, com menos movimento. Talvez eu devesse ter pensado em usar as vias principais, mas não me ocorreu no momento. Em uma dessas ruas estreitas, deparei-me com um trecho inundado. Não fazia ideia de quão fundo estava, mas parecia arriscado. Decidi dar a volta e procurar outra rota. Comecei a engatar a ré para fazer um retorno, quando o sensor do carro começou a apitar. Olhando pelo retrovisor, quase saltei de susto ao ver outro carro logo atrás, a menos de 1 metro, com os faróis apagados. Fiquei imóvel por uns instantes, esperando que o motorista notasse minha manobra e, desse espaço, também decidisse recuar por causa do alagamento. Porém, ele não se mexeu, permanecia ali parado. A chuva batendo no teto do meu carro e os faróis iluminando a rua vazia tornavam tudo ainda mais perturbador. Toquei a buzina algumas vezes, mas nada aconteceu. Cada segundo aumentava minha sensação de que algo estava muito errado. Então a porta do veículo atrás se abriu e um sujeito de capuz preto saiu, caminhando até minha janela. Ele não disse nada, apenas bateu no vidro. A cena era estranhamente assustadora. Aquela figura parada na chuva, em uma via solitária, quase sem iluminação. Pressupus que pudesse estar bêbado. Tentei avançar um pouco com o carro, cauteloso para não entrar demais na água acumulada, mas o homem seguiu ao lado da minha janela, acompanhando o meu movimento. Tive então certeza de que algo não estava normal. Num piscar de olhos, ouvi batidas na outra janela. Era outro homem, vestido de forma semelhante. Atrás dele distingui mais uma silhueta aproximando-se. Meu coração disparou. Pensei em 1000 coisas, mas só havia uma opção: fugir de qualquer jeito. Virei o volante e acelerei, mesmo arriscando passar pelo alagamento. Por alguns segundos o carro patinou e achei que ia ficar preso, mas felizmente ganhei tração e consegui dar a volta, disparando para fora dali. Assim que cheguei a uma via principal, liguei para a polícia. Eles foram até o lugar indicado e encontraram o carro abandonado, mas nenhum sinal dos homens. Descobriram mais tarde que o automóvel fora roubado em outro estado, meses atrás. Até hoje, não faço ideia do que poderiam estar planejando ou de quão perto estive de um final trágico.